fala sobre também isso, né? E a gente trouxe esse paralelo lá de Apocalipse 12, mostrando que no tempo do fim, essa é a mesma verdade que vai acontecer. Todos aqueles que estiverem preparados, todos aqueles que tiverem se consagrado, é que vão realmente estar aptos, né, a estar com o Senhor, a serem então arrebatados, né, a estarem tendo seus corpos transformados. Então a gente tem esse mesmo paralelo porque o próprio Espírito está falando a mesma coisa para nós, tanto em Êxodo quanto em Apocalipse. A gente falou um pouquinho sobre isso semana passada. E aí hoje eu queria trazer alguns versículos que falam um pouco sobre revestimento, né? A Bíblia fala muito sobre se revestir, né? Se vestir e revestir, mas usa-se muito mais a palavra revestimento mesmo. Tem a ver com esse nosso corpo natural, ele precisa desse revestimento que vem da parte de Deus para que essa santificação aconteça e ao mesmo tempo para que a vida de Deus realmente esteja sobre nós. O sangue de Jesus é aquele que nos purifica. O sangue de Jesus é que deve estar sobre as nossas vidas para que quando Deus nos veja, não veja a nós pecadores simplesmente, mas veja o próprio Filho, por quem morreu. Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Então tem a ver com isso. Então abram comigo, vai ser alguns textos. Quem quiser só anotar e não abrir, não tem problema. Às vezes tem dificuldade em achar rápido. Então o primeiro texto é Romanos 13, versículo 14. Romanos 13, versículo 14. Quem não quiser abrir, quiser só ouvir, eu só vou ler os textos para vocês entenderem que a Bíblia está cheia, né, de textos falando sobre nós nos revestirmos de Cristo, nos revestirmos do Senhor para permanecermos. Romanos 13, versículo 14 diz assim, ó. Romanos 13, 14. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então, esse texto vai falar sobre esse revestimento, né? Sobre a nossa vida, para que nós não venhamos justamente a estar pecando, a desejar o pecado, e sim estejamos firmes naquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Santificação, santidade, essa purificação que o texto ali de Êxodo está pedindo ao povo de Israel. Outro texto, Jó 29, 14, eu acho que é Jó mesmo, anotei com acento, Jó 29, 14, abram lá, deixa eu ver se é isso mesmo, 29, Jó 29, 14, é isso mesmo. Olha o que Jó diz: a retidão era minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Então ele também está falando sobre que tipo de roupa, né? Do que ele se vestia. E aí ele fala para nós que ele se vestia de retidão, era a roupa dele, a justiça, que é a obediência, era o seu manto e o turbante dele. Então está falando de um tipo de roupa que nós devemos vestir, que nós devemos estar revestidos. Outro texto, Gálatas 3, 27. Depois, se vocês quiserem, e alguém não tiver anotado, vocês me falam que eu mando lá no grupo. Gálatas 3, 27. Fala esse texto também sobre esse revestimento. Vou achar aqui. Gálatas 3, 27. Gálatas 3, 27. Diz assim, ó. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então você está vendo que nós temos vou falar cobertura, no sentido de colocar um vestido mesmo em nós, né? Pensem aí dessa forma, analisem dessa maneira, imaginem que a gente tem a nossa roupa aqui natural e o que nós precisamos é nos revestir, pegar uma outra roupa e vestir, nos vestir novamente por cima. E essa roupa tem a ver com um vestido mesmo, né? Com uma túnica, com um vestido que vai cair por cima das nossas roupas naturais, né? Então isso fala de se revestir de Cristo. Então o texto aqui de Gálatas diz: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Né? Então aqui o Cristo inclusive tem a conotação de ungido, como se nós estivéssemos vestindo uma roupa com uma unção sobre a nossa vida mesmo, tá?
Então, outro texto, Efésios 4, 24. Eu sei que já comecei com esse assunto, gente, mas vocês ficam tranquilos que se a gente precisar voltar e que vai talvez ter algum outro momento que isso vai aparecer novamente, a gente vai falando sobre os textos. Efésios 4, 24. Efésios 4, 24. Diz assim: a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, outro texto que está falando sobre essa questão de nos revestir. Se nós pegássemos, por exemplo, do versículo 17, aqui a gente entenderia o contexto, né, do que Paulo está falando para os irmãos lá em Éfeso. Mas ele está dizendo sobre isso, sobre se despir do velho homem. Peguem aí o versículo 22, 2 versículos acima do que a gente está lendo. Efésios 3, 22. Olha o que ele está dizendo, ó. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Então, vocês estão vendo que há um revestimento sobre a nossa vida. Para poder... Deixa eu ver quem está pedindo aqui, gente, só um minuto. Vamos lá. Vamos lá. O outro texto, Colossenses 3:10. Colossenses 3:10. Anda um pouquinho para frente aí. Colossenses 3:10. Colossenses 3:10 diz assim: e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, mais uma vez, né, o texto dizendo sobre esse revestimento, sobre estar se revestindo, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, mais um texto falando sobre esse revestir. No mesmo texto aí, mais 2 versículos abaixo, no versículo 12, Colossenses 3:12. Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, mais uma vez, o texto está pedindo e os nossos olhos precisam estar focados nesse revestimento, ok? Então, pensem em estar vestidos, mas a nossa roupa não é suficiente. Então, nós precisamos nos revestir, colocar uma nova roupa sobre essa que nós estamos. Revestido. Perdão, pastor, não tinha visto que você estava chamando. Pastor Marcos estava ali chamando e eu não tinha visto. Amém, queridos? Então, esses textos que eu acabei de ler com vocês era mais um complemento daquilo que a gente já estava falando semana passada, ok? Dessa consagração que o Senhor estava pedindo para o seu povo ali, para que ele pudesse vir no monte e eles estivessem aptos, né, a estar ali com o Senhor. Vamos voltar lá para o texto? Êxodo, capítulo 20 hoje, né? Êxodo, capítulo 20. A gente terminou 19 semana passada. Hoje iniciamos então o capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, versículo 1 diz assim: podemos? E Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão
o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em suas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. E o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: vocês viram por vocês mesmos que do céu lhes falei, não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem. Façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Se me fizerem um altar de pedras, não o façam com pedras lavradas, porque o uso de ferramenta o profanaria. Não subam por degraus ao meu altar, para que nele não seja exposta a sua nudez. Vamos lá, gente. Então, capítulo 20 vai falar sobre essa questão dos 10 mandamentos, né? Ou das 10 palavras, porque a gente já tem visto um pouco nos textos de Êxodo que essas palavras que a gente vê com muita recorrência, né? Mandamento, leis, ordenanças, todas essas palavras, cada uma delas tem um significado, né? Cada uma delas tem uma tradução para o hebraico e que às vezes dá uma diferença enorme na interpretação, na maneira de nós entendermos o texto. E quando a gente fala de 10 mandamentos, de novo, a gente não está falando de leis simplesmente expressas, mas de palavras mesmo, de palavras de conselho que Deus está dando para o seu povo. É como se fossem palavras de sabedoria, palavras de correção, de endireitar um caminho, de colocar um caminho a ser percorrido para que eles não errassem, para que eles não se desviassem do caminho que Deus queria para eles. É isso que fala os 10 mandamentos. A palavra mandamentos parece uma coisa muito mais rígida, né? Uma coisa muito mais fechada, uma coisa muito mais difícil de se seguir. Não, Deus não estava dando algo que não fosse possível, mas Deus estava dando algo justamente que era totalmente possível para o seu povo, desde que eles dessem atenção àquilo que Deus estava falando. Então sempre Deus vai falar a respeito dessa atenção e da obediência do seu povo àquilo que ele fala. Então ele começa o capítulo 20 justamente dizendo isso, de forma bem simples, né? E Deus falou todas estas palavras. Essa palavra e palavras é exatamente isso, é como se Deus estivesse dando conselhos, como se o próprio Deus descesse ali no monte e falasse com eles como um pai que fala a um filho, dando conselhos, dando palavras de sabedoria, palavras de caminhar correto para aquele povo. É disso que ele está falando. E ele começa dando então os primeiros, né? Os primeiros mandamentos. Eu sou o Senhor, o teu Deus,
que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Deus começa, gente, falando com eles sempre. Essa frase sempre aparece, principalmente aqui dentro do livro de Êxodo e também durante o Pentateuco. Mas fala muito, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou. Então Deus o tempo inteiro começa a lembrar o seu povo de onde eles saíram, o que Deus tinha feito por eles. E essa palavra tirou, ela sempre vai ter esse entendimento da palavra yatsa no hebraico, que quer dizer vir para fora, fazer sair. Deus nos fez sair de um lugar de escravidão, de um lugar de domínio, né? do faraó, de domínio do nosso inimigo, daquele que queria nos escravizar. Então a palavra que Deus sempre está lembrando eles de onde o Senhor, o Deus deles, tinha tirado eles, de onde o Senhor tinha resgatado eles, tirado eles dessa situação. Então ele lembra sempre no primeiro versículo aqui, ele vai trazendo essa lembrança ao povo. Eu sou o Senhor. E aí eu queria que você gravasse isso aí, ou que você grifasse esse Senhor, porque Deus vai sempre se reportar ao povo de Israel desde o Êxodo. Antes do Êxodo nem tanto, mas agora a gente já viu isso aqui no Êxodo, que Deus fala que para Abraão e Isaac ele se mostrou como Deus, né? Como o teu Deus. Agora, a partir de Moisés, o Senhor se mostra como o Senhor. A gente falou isso numa das primeiras aulas. Por quê? Deus estava dando agora uma nova atribuição ao que Ele é nas nossas vidas. Agora Deus não é mais simplesmente o nosso Deus, mas primeiro Ele é o nosso Senhor. Por que Deus faz isso? Eu já falei lá atrás, eu vou só reiterar aqui. Porque Deus havia comprado o seu povo. Deus havia resgatado o seu povo da escravidão do Egito. Então, por causa desse pagamento de resgate, por essa compra que Deus faz com o povo de Israel ali do deserto, ele se torna Senhor deles. Agora Deus não é só Deus, agora Ele é Senhor sobre as nossas vidas. E nós vamos precisar lembrar disso sempre. Assim como Israel vai ser lembrado sempre aqui no texto, nós também precisamos lembrar disso sempre. A primeira coisa que Deus é na nossa vida é Senhor sobre nós, porque nós também fomos resgatados. Ele pagou o preço pelo nosso pecado, Ele também nos resgatou. Então, por causa disso, Ele se torna Senhor sobre nós. Ele é Senhor na nossa vida. Então, a primeira coisa que Deus é Senhor. E Ele lembra, então, isso enfaticamente aqui para o povo de Israel. Ele diz, eu sou o Senhor. Então, a primeira coisa que Deus fala, quando Ele desce ali no monte, para todo o povo ouvir é, eu sou o Senhor. E aí essa palavra Senhor aqui no hebraico, ela nem tem uma tradução em hebraico, porque é aquelas letras impronunciáveis, né, que os judeus falam. Eles não gostam de falar o nome de Deus de forma nenhuma, para não quebrar o mandamento de não tomar o nome de Deus em vão, né? O judeu tem tanto temor de Deus que ele tem medo até de pronunciar o nome de Deus. Então, todas as vezes que a gente vê Senhor na Bíblia, são aquelas letras do tetragrama, que são 4 letras que são impronunciáveis, porque como não tem vogal, é impossível se falar, né, o nome. Então, como não se sabe como fala o nome de Deus, eles preferem nem falar. Então, sempre a Bíblia vai traduzir essa palavra Deus em hebraico para nós como Senhor, né? Então, ele vai trazer isso aqui para dizer que ele é Senhor sobre o seu povo, sobre Israel. Depois ele continua dizendo, né? Eu sou o Senhor, o teu Deus. Então, sim, primeiro eu sou o Senhor, depois eu sou o teu Deus. Que te tirou, né? Eu já falei sobre o tirou, que é o yatsa, tirar para fora, né? Vir para fora, fazer sair. Foi o Senhor quem resgatou, foi Ele quem tirou o povo dele do Egito, da terra da escravidão. Aqui, quando termina com a palavra escravidão, gente, então completa a frase para nós com o entendimento do que Deus está dizendo. Ele está dizendo que agora Ele é Senhor sobre os escravos que eram escravos de Faraó e que agora passam, vamos colocar entre aspas, agora passam a ser escravos de Deus, passam a ser escravos do Senhor, porque foi Ele quem nos comprou. Nós não teríamos condições, né? Israel não teria condições de forma alguma de serem libertos por si próprios. Então eles precisavam de um libertador. Por isso Moisés vem com essa capacitação de Deus
para trazer essa libertação para Israel. Por isso que Deus chama Moisés como chamou e o capacitou para ser esse libertador. É aquele que mostra os sinais, é aquele que mostra quem Deus é aquele que intercede junto a Faraó em favor do povo de Deus. E a gente já entendeu que Moisés é o tipo de Cristo aqui no Êxodo, né? Ele tipifica Jesus. Então a gente vê nitidamente Deus mostrando para nós, na história do Êxodo, na história de Israel com Moisés, como ele faria com toda a humanidade a partir de Cristo. Então nós temos o mesmo Senhor sobre as nossas vidas, nós temos um libertador também, que agora não é Moisés, mas é o próprio Cristo, e que também nos comprou com um alto preço, inclusive, com o preço de sangue. Aqui Israel foi comprado com um preço de um carneiro, né, ou um cordeiro, que foi morto na noite da Páscoa, né, no início ali da Páscoa, e que trouxe a última praga para o Egito com a morte dos primogênitos. Então Deus trouxe a sua ira sobre o Egito, trouxe o seu juízo sobre o Egito, para justamente mostrar o seu poder através desse último sinal e assim resgatar todo o povo de Israel para ele. Então a gente tem aí uma amostra muito simples, mas porém poderosa de como seria o nosso resgate, de como seria também a nossa salvação dessa escravidão. E aí por que eu estou falando isso? Porque ele termina o versículo 2 falando justamente de tirou da terra da escravidão. Então agora, Israel, você não é mais escravo de Faraó, mas vocês continuam debaixo de uma escravidão, e aí você pode pôr isso entre aspas, de um Senhor agora que é o teu Deus. Ele é o teu Senhor agora. Então nós passamos, Israel no caso, né, passa a ter que obedecer a esse Senhor. E quando então Israel não entende isso, quando ele passa a desobedecer esse Senhor que os libertou, que os tirou da terra de escravidão, eles vão sofrer consequências justamente por causa da desobediência. Porque a obediência para Deus, ela só traz benefícios para nós, em todos os sentidos. Tudo que vocês possam imaginar que Deus diz na palavra, não faça, não siga por esse caminho, não tome essa atitude, tudo isso vai sempre gerar vida em nós. Mas cada vez que a gente desobedece uma ordem de Deus, um mandamento de Deus, uma lei, um preceito, a gente vai ter consequências desse pecado, desse erro, e geralmente não é muito bom. Porque a consequência do pecado é morte, a consequência do pecado é tristeza, é solidão, é vazio, né? Porque Deus não está ali. Então a gente precisa compreender que nós também temos um Senhor sobre nós. E Israel aqui estava ouvindo da boca desse próprio Senhor, desse Deus, que ele era primeiro Senhor sobre eles, depois ele era o próprio Deus sobre a vida deles, e que era ele quem tinha liberto esse povo todo da terra da escravidão, do Egito. Então o Senhor está afirmando quem ele é para Israel, quem ele é para esse povo que ele está libertando e levando para uma terra que mana leite e mel. Então Deus está mostrando quem ele é. No versículo 3, ele começa justamente dando então agora os famosos 10 mandamentos, ok? Aí ele diz, o primeiro mandamento é, versículo 3, não terás outros deuses além de mim. Como tá na versão de vocês aí, gente? Tem alguém que tem a versão diante de mim? Tem várias bíblias que tem esse versículo assim, não terás outros deuses diante de mim. Tem alguém que tem essa versão? Não? Todo mundo tá com a NVI igual eu? Então tá bom, não tem problema. Mas esse versículo, ele tem o mesmo entendimento, tanto de um jeito quanto de outro. Mas o diante de mim também fica bom pra gente entender. Por quê? Não terás outros deuses diante de mim. Então é como se eu colocasse um outro Deus entre eu e o meu Deus, e o nosso Deus, entende? Então Deus está dizendo para não colocar outro Deus além dele na nossa vida, mas também não diante dele. Ele não quer ver ninguém entre nós. Não há, diante de Deus só pode existir nós mesmos.
Nós temos que estar diante do Senhor sempre, e não diante de outros deuses, e não diante de outras esculturas, e não diante de outras coisas que tomem o lugar de Deus. E aqui, gente, eu já queria que vocês anotassem algo. Eu falo isso porque são palavras muito chaves, são situações que a gente precisa colocar em letras garrafais, porque isso vai perdurar durante toda a Bíblia. A gente vai ver isso acontecendo, essas falas de Deus, a fala dos profetas, muito em cima disso. Quando Deus está falando que ele não deseja, não quer, né, não terás outros deuses além de mim ou diante de mim, Deus está falando a respeito de um casamento. Por quê? Se Deus está fazendo uma aliança com Israel e nós colocarmos outro além dele na nossa vida, e Israel é chamado de a noiva, né, a esposa de Cristo, e a gente sabe disso por tantos outros versículos, Deus vai sempre desejar um relacionamento como se fosse de um casamento. Então, Deus é o nosso marido e nós somos a esposa dele. Nós somos a prometida dele. Nós somos aquela que ele deseja ter esse casamento, essas bodas. Deus deseja ter um relacionamento íntimo conosco. Quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos totalmente... É como se a gente realmente estivesse num leito de intimidade de um casal, né? Então Deus deseja que nós sejamos somente dele. Por isso que ele vai dizer que ele é um Deus zeloso, porque ele tem ciúmes de nós, a palavra de Deus diz, né? Então, desde esse momento, Deus vai reafirmar para Israel que ele não vai admitir outros amantes de Israel. Essa é a palavra-chave, talvez aqui, que a gente não perceba, mas ela está embutida aqui porque Deus vai afirmar categoricamente que ele não quer outros deuses diante dele, entre nós. Então Deus está dizendo que ele é um marido ciumento. Deus é aquele que tem ciúmes da sua noiva, das pessoas que ele ama. E ele não quer que nós nos relacionemos com outros deuses. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ficou claro até aqui essa minha colocação? E aí, por que eu pedi para vocês escreverem isso com letras garrafais aí, ou na Bíblia, ou no caderno de vocês? Quando Deus diz, não terás outros deuses além de mim, o que Deus está dizendo é, trocando em miúdos, para que a gente entenda o contexto depois de toda a Bíblia, na verdade. Você não deve ter outros homens, amantes, né? Com quem você vai se relacionar. Então, tudo aquilo que toma o lugar de Deus na minha vida se torna um amante na minha vida. Porque se eu tenho um marido e se eu aguardo a volta dele para essas bodas, se o que nós aguardamos como igreja é ser essa noiva preparada para Cristo, é ter esse encontro com o nosso noivo, com o nosso marido para essas bodas, então nós não podemos, enquanto isso não acontece, ter outros homens, entre aspas, tudo aquilo que tira o nosso relacionamento com Deus. Nós só devemos ter relacionamento íntimo com o nosso Deus. Então tudo aquilo que tira esse relacionamento meu com o Senhor pode se tornar uma amante na minha vida. Então por isso que Deus vai falar muito sobre adultério com a nação de Israel. Então a gente vai ler muito sobre isso no Velho Testamento, então por isso que eu estou pedindo para vocês já anotarem. Então Deus está dizendo, não tenha outros maridos. Só para ressaltar aqui para vocês, a palavra Baal em hebraico é a palavra marido, tá? Então, todas as vezes que fala Baal na Bíblia, Deus está dizendo que o povo dele está se prostituindo com outro marido, tá? Então, a palavra Baal, no hebraico, um dos significados dele é marido, ok? Como se fosse marido e mulher, né? Ok? E aí, esse é o primeiro mandamento, então. Não terás outros deuses além de mim, ou diante de mim. Versículo 4. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos.
O Senhor está dizendo, reforçando, né? Na verdade, o versículo 3, a respeito da questão de toda a idolatria que já existia até esse momento. O Egito, naquela época, era o lugar onde mais existiam deuses sendo cultuados. Então, tudo no Egito era um deus. Nós vimos isso através das 10 pragas, que cada uma delas representava um deus. E esse foi só uma parte, né? Foi só uma fagulha dos deuses que eram adorados no Egito. Ou talvez eram os mais adorados no Egito, né? As 10 pragas vieram sobre os deuses mais fortes do Egito, né? Sobre as divindades que o Egito adorava. Então, Deus quer, de uma vez por todas, fazer com que Israel perceba e entenda que ele é o único, ele é soberano, ele é o único Deus sobre a vida de Israel, sobre a vida de toda a terra. Só que a terra acaba se prostituindo, os homens acabam buscando deuses para si. E a gente vai fazer uma aula, em algum momento eu vou tirar uma aula só para falar sobre essa questão de o que significa ter outros deuses, literalmente, nas nossas vidas. O que significa ser um Deus? O que o Deus, os deuses, eles fazem, né, na vida tanto desse povo aqui que a gente vai caminhar pela Bíblia falando sobre eles, mas por que Deus realmente tem tanta repulsa com isso, né? Por que o ser humano tem uma tendência tão forte de buscar outros deuses para si? Porque Deus estava simplesmente separando Israel nesse momento de todas as nações da terra, como ele mesmo diz, porque todas as nações que existiam na terra já adoravam muitos deuses, já havia muitos deuses para si. Então Deus está dizendo: Israel, eu sou o Senhor sobre vocês, vocês vão me obedecer a partir de agora. E dentro dessa obediência, uma das coisas que eu vou pedir de vocês é: não tenham outros deuses além de mim, não tenham outros deuses diante de mim, não façam nenhum tipo de escultura de nada que existe na terra, de nada que existe no céu, de nada que existe debaixo da terra, no mar, em qualquer lugar. O que é isso? Nenhum tipo de imagem representa um Deus. Não existe nada que nós possamos fazer com as nossas próprias mãos que seja um tipo de Deus. Eu não posso pegar essa caneca e aí a partir dela dizer: isso aqui para mim é um Deus, eu vou me dobrar diante dela, eu vou fazer ofertas para ela e ela vai dar tudo aquilo que eu preciso. É isso que as nações da terra fazem. É isso que nós talvez fazíamos em algum outro momento da nossa vida. Ou, quem sabe, até hoje a gente faz esse tipo de atitude, né? Colocar coisas ou objetos como sendo um Deus para nós e eu cultuo aquilo. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Então ele está dizendo que no segundo mandamento, que não era para fazer nenhum tipo de imagem. O que mais se fazia e continua se fazendo são imagens de todos os tipos, tamanhos, cores, modelos para se adorar, né? Parece que o ser humano, ele não consegue conceber a ideia de adorar algo que não se vê. Então parece que eu preciso ver algo na minha frente para que isso então sirva de motivação para que eu adore. Então parece que ter um Deus que ele é tão tremendo, tão maravilhoso, tão grande, não é suficiente, porque eu preciso colocar isso em uma estátua, eu preciso pôr isso numa imagem e olhar para aquilo e dizer: isso é o meu Deus, né? Então vai ter um texto que vai dizer que geralmente a gente faz ídolos segundo aquilo que nós desejamos, né? Então os ídolos nada mais são do que um reflexo do que nós somos, ou um reflexo do que nós desejamos, né? Então geralmente os deuses têm a ver com isso. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de deuses em alguma aula, a gente pega específico só para falar sobre esses deuses. Então o Senhor fala para não fazer nenhuma imagem, no versículo 4, não se prostrar, né? Então essa questão de estar prostrado, de estar de joelhos, né, dobrados aí diante dessas imagens, diante dessas esculturas, porque Deus é zeloso, né? Então ele vai falar sobre esse zelo que ele tem, que para mim nada mais é do que esses ciúmes, do que esse desejo de que o seu povo
dê adoração somente a Ele. Nós vamos entender o que é essa adoração no caminhar dos nossos estudos, né? O que é adorar a Deus? Tem muita coisa inserida nessa questão da adoração e que a gente vai vendo Deus mostrando através da Escritura. Então ele está dizendo não, versículo 5, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto. E aqui eu quero falar um pouquinho para vocês sobre essa palavra culto. Se você estiver anotando, então anote. A palavra culto no hebraico é uma palavrinha chamada abade. A-B-A-D. Abade. Ok? Que significa o quê? Servir, trabalhar, fazer trabalhos. Então, essa palavra culto vem de uma palavrinha lá de Gênesis 2,15, que é a palavra cultivar. Então, a palavra culto, ela deriva da palavra cultivar. E o que está escrito lá em Gênesis 2,15? Vamos abrir lá, se você tiver com a tua Bíblia fácil aí. Abre lá, Gênesis 2,15. Olha o que o Senhor está dizendo para Adão fazer. Capítulo 2, Gênesis 2, versículo 15. Diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, o que Deus está dizendo para Adão, como uma única ordem praticamente, que Deus dá ali para Adão, é cuidar do jardim e cultivá-lo. E a mesma palavra para a palavra culto. Então, a palavra culto, talvez, a gente tenha um entendimento um pouco distorcido dele, né? Que a gente acha que culto é aquilo que a gente faz na igreja. Culto é aquilo que a gente faz quando a gente está dentro de um templo e a gente então está cantando, ou está pregando uma palavra, ou fazendo alguma coisa, a gente está dando um culto a Deus. E não, a palavra nunca está sendo usada na palavra de Deus nesse sentido, mas ela tem o seu sentido na sua origem, que é na palavra cultivar, que é na palavra trabalhar na terra, para que ela continue produzindo. Cultivar era, Adão, trabalhe nisso, nesse jardim que eu estou te dando, você vai ter que trabalhar nele, mas quem vai dar todo o fruto, quem vai fazer a prosperidade acontecer, sou eu mesmo. E esse texto, ou esse versículo, ele vai estar ligado diretamente com a questão do sábado, com a questão do descanso, com a questão dos dias a serem trabalhados. Porque Deus foi o primeiro a dar exemplo disso, né? A palavra de Deus vai dizer aqui, a gente já vai chegar lá. Então, essa palavra culto não é esse sentido de esse lugar onde a gente vai e presta uma adoração, um louvor, prega uma palavra. Isso não é culto. Culto é cultivar. Culto é trabalhar, é servir. Então, quando é que eu estou prestando culto a Deus? Mulheres, quando vocês estão cozinhando para sua família, você está prestando um culto a Deus. Quando você está lavando a roupa da sua família, você está prestando um culto a Deus. Quando você está servindo a mesa para sua família, você está dando um culto para Deus. Quando você está arrumando a cama das pessoas da sua casa, você está dando um culto para Deus. Você está cultivando o seu lar, você está cultivando o lugar onde Deus te plantou, onde Deus te colocou. Quando você trabalha muito bem na empresa onde você trabalha, quando você serve muito bem ao seu patrão, você está dando um culto para Deus, porque você está trabalhando para que aquilo seja feito da melhor forma possível, para então glorificar a Deus. Então, quando você serve alguém na rua, quando você ajuda um necessitado, quando você leva uma cesta básica, você está cultivando o reino de Deus, você está prestando culto ao Senhor. Então, infelizmente, a gente às vezes, por questões de tradições, a gente distorce algumas palavras que estão dentro da palavra de Deus. E a palavra culto, ela tem a ver com essa questão do serviço, do trabalhar. Quanto mais eu produzo, no sentido de dar um bom trabalho naquilo que eu faço, produzir coisas boas, né? Fazer, manusear coisas boas, eu estou dando culto para Deus, eu estou cultuando. Então, aí entra uma questão bem importante. Quem é que você tem adorado mais? Quem é que você tem dado, para quem você tem dado o maior culto da tua vida?
Entende o que eu estou querendo dizer aqui agora? Então, no momento em que nós estamos trabalhando, no momento em que nós estamos cultivando tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, isso vai mostrar para Deus quem está sendo realmente adorado. Porque não tem um texto que diz assim, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus, não é isso? Paulo acho que fala esse versículo, né? Em alguma das cartas dele lá. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Então, é exatamente isso. Quando eu estou servindo a minha família, quando eu estou trabalhando na minha casa, eu estou prestando culto a Deus, porque Deus tem me dado a minha família. Quando eu estou fazendo algo na empresa onde eu trabalho, eu estou servindo a sociedade, eu estou prestando um serviço para as pessoas, eu também estou cultuando a Deus, porque Deus tem colocado essa empresa nas minhas mãos para eu cuidar. Quando eu estou servindo o meu irmão na igreja, quando eu estou levando uma cesta básica para uma família necessitada, quando eu estou fazendo algo em sociedade, em ações sociais ou em qualquer outra coisa nesse sentido, eu estou dando o meu culto para Deus. Entende o que está acontecendo? Deus está pedindo para Adão, em Gênesis 2,15, cultivar o jardim. Aquilo onde Deus te planta, onde Deus te coloca, Ele te dá uma ordem de você cultivar e guardar. Então, há essas duas ordens muito expressas para Adão ali em Gênesis 2,15, e essa ordem ela não deveria ter acabado, porque era justamente isso que a humanidade faria. A humanidade cultivaria a terra que Deus estava dando para elas e guardaria, para que nada de mal acontecesse realmente, para que nenhum mal entrasse, né, na terra. Então é disso que Deus está falando quando ele fala sobre culto, de não dar culto. Por quê? Vamos voltar para o versículo, vocês vão entender. Olha onde Deus coloca essa palavra. Não te prostrará diante deles, nem lhes prestará culto. Vamos trocar? Não te prostrará, versículo 5, tá? Não te prostrará diante deles, nem lhes prestará serviço ou trabalho. Se nós formos pensar aqui em como é que é feito a adoração a outros deuses, vocês vão perceber que sempre existe todo um serviço, né? Um trabalho a ser feito para que aquela imagem, para que aquela escultura, para que aquele Deus falso seja adorado. Sim ou não? As pessoas de todas as religiões, elas não precisam dar culto para os seus deuses? E o que significa dar culto a esses deuses? É simplesmente a pessoa chegar lá e se dobrar diante daquela imagem e ficar orando ou fazendo qualquer tipo de situação ali? Não, não. Ao redor de tudo aquilo, os deuses, eles vão pedir trabalhos. A pessoa geralmente tem que levar oferendas, geralmente ela tem que fazer algum tipo de oferenda, geralmente ela tem que fazer algum tipo de trabalho de ação social, geralmente ela tem que levar, né, coisas que ela compra para aqueles deuses. Então, os deuses sempre vão estar requerendo do ser humano algum trabalho, algo que eles precisam fazer para que eles sejam aceitos, para que eles sejam bem vistos por aquela divindade. Então, tudo sempre está atrelado a essa questão de prestação de serviço, de trabalho, de serviço, literalmente, de servir. Os deuses sempre vão querer que a gente sirva eles da forma em que eles querem. Isso está atrelado à palavra culto, à palavra serviço, trabalhar, ok? Culto vem da palavra cultivar, que significa trabalhar para alguém e ser subordinado a essa pessoa, tá? Então, você sempre vai estar subordinado àquele a quem você está dando o seu culto, o seu trabalho. Vamos pegar o restante aí? Aí ele diz uma palavra que geralmente pega todo mundo nesse texto, né? Que traz confusão, inclusive. Vou ler de novo só para a gente pegar o contexto. Versículo 5. Não te prostrará diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Agora, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Então, Deus dá uma sentença para aqueles que, até a 3ª e 4ª geração daqueles que desprezam o Senhor, né? Então ele diz que ele dá um castigo, que ele traz uma punição mesmo, né? Sobre essa pessoa. Então aqui em algumas versões eu anotei,
tem a palavra visito. Alguém tem essa palavra? Ou tá todo mundo com a NVI aí, seguindo a leitura igual a mim? Visito tem aí? Então, ele fala assim, eu visito, né, a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me desprezam. Então, gente, quando o Senhor está dizendo isso, ele não está falando que o filho vai pagar pelo pecado do seu pai. Não é isso que Deus está falando. O que Deus está falando é que, por consequência de um pai que despreza o Senhor, ele vai gerar no filho também uma falta de reverência, uma falta de entendimento, uma falta de instrução. Então, o que Deus está dizendo é que nós vamos ver muito isso quando a gente estiver estudando o livro de Reis, o livro de Crônicas, que vai falar sobre os reis de Israel, principalmente, a época dos juízes também. A gente vai ver sempre essa frase assim, ó. E o rei Josafá seguiu o seu antepassado fulano de tal, e por isso ele agradou o Senhor. Ou outros vai dizer assim, por isso ele desobedeceu ao Senhor, desagradou ao Senhor. Então, o que isso significa? Que geralmente nós, pais, transferimos para os nossos filhos os mesmos hábitos, as mesmas práticas, a mesma idolatria ou a mesma adoração a Deus. Então, são os preceitos, as leis que eu cumpro na minha vida, é que geralmente eu vou passar para os meus filhos. Então, Deus está falando que aqueles que desprezam a Ele, infelizmente, vão ter, né, um rebate, não é bem essa palavra que eu quero achar, quando alguma coisa respinga no próximo, né? Eu queria achar uma outra palavra aqui que desse essa conotação para nós aqui. É como se a minha mãe, por exemplo, não me ensinou nada sobre Deus. Então, automaticamente, se eu não tivesse tido um encontro com Jesus, eu seria uma pessoa provavelmente que estaria nas mãos do diabo, né? Fazendo a vontade da minha carne, agindo contrariamente à vontade de Deus. E se isso tivesse acontecido, se eu não tivesse encontrado o Senhor, eu estaria repassando essa informação para a Daiane. E a Daiane passaria essa mesma informação para a Manuela. Então, o que Deus está dizendo é que, geralmente, pais que desprezam a lei do Senhor, que desprezam a verdadeira adoração, eles têm a tendência de replicar nos filhos os mesmos ensinos, as mesmas práticas, o mesmo entendimento sobre Deus, e automaticamente isso vai reverberando, achei a palavra, isso vai reverberando nos filhos. Então, é uma sequência de chamada maldição hereditária. O que é maldição hereditária, senão a consequência da falta de temor de Deus, de ensino das coisas de Deus, de pai para filho? Então, se Deus está dizendo que aqui o seu povo precisava agora começar a obedecê-lo, era a partir de Israel aqui, saído do Egito, esses que saíram do Egito, eles agora precisavam ensinar os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos a honrar o Senhor, a obedecer a Deus, a obedecer às leis de Deus, porque assim eles seriam então bem-sucedidos, eles seriam abençoados. Mas se eles desobedecessem, se essa geração desobedecesse, provavelmente haveriam consequências nos seus filhos, nos filhos dos seus filhos, que seriam os netos, e nos seus bisnetos e tataranetos. É disso que Deus está falando. Então, quando você, como pai, mãe, avó, avô, quando você não tem os princípios de Deus na sua vida, quando você não é obediente ao Senhor, nós temos a tendência de repassar essa falta de reverência, essa falta de entendimento sobre as coisas de Deus para os nossos filhos, e por consequência, eles também vão começar a repassar isso para as próximas gerações. Então, na minha opinião, essa questão da maldição hereditária tem mais a ver com a falta de temor do pai, do avô, em não repassar, e por isso que, infelizmente, as outras gerações perecem, do que uma herança hereditária no sentido de espíritos malignos e tudo mais que algumas pessoas pregam aí sobre maldição hereditária, ok? Eu não acredito dessa forma. Eu acredito que essa questão de visitar
ou de dar o castigo da terceira e quarta geração tem a ver com esse reverberar da instrução, do ensino, da falta de temor que às vezes o pai tem de não conhecer o Senhor e não repassar esses ensinos segundo os preceitos de Deus. Em algum momento eu já citei isso nas aulas aí, mas vou citar de novo só para vocês entenderem. Vamos dar um exemplo bem prático para os nossos dias de um pai, por exemplo, que tem o costume de andar com o filho dentro do carro, e esse pai tem o costume de andar muito, correndo muito na estrada ou mesmo dentro da cidade, né? Ele corre muito com o carro. E de repente ele está com o filho dentro do carro e ele então é parado por um guarda de trânsito ou por um policial militar. E aí nesse momento ele diz pro filho assim: filho, olha aí o que o papai vai fazer, presta atenção como é que a gente sai dessa situação. E aí o guarda de trânsito para na frente do motorista ali no vidro dele e diz: documento, CNH, o senhor estava correndo demais, o senhor percebeu isso? E aí o pai já pega lá o documento ou a carteirinha, né, ou a carteira dele, vai lá e coloca uma nota de R$100 dentro e dá pro guarda. E o guarda, sendo então um guarda também corrupto, ele pega aquele dinheiro, entrega o documento novamente para aquele motorista e aquele motorista sai andando com o seu carro. E aí o pai vira pro filho e diz: tá vendo, filho, como é que a gente sai dessas situações? Ó, aprenda com o papai. É assim que acontece ou não é, gente? Vocês já viram essa historinha sendo contada e a gente acha que isso é historinha só, mas não é não. Todas as atitudes que nós tomamos diariamente diante dos nossos filhos, diante dos nossos netos, nós estamos repassando uma herança de atitudes, uma herança de comportamento. Já dizia o ditado popular: me diga com quem tu andas e eu direis quem tu és. Não é isso que o ditado diz? Por quê? Porque o comportamento que eu observo é o comportamento que geralmente eu vou ter. Então, quando eu ando perto de pessoas que são tementes a Deus, que são verdadeiras, que são pessoas que seguem os princípios de Deus, com certeza eu vou ter a tendência de seguir os mesmos passos, principalmente quando é pai, mãe, avô, avó, né? Quando é a família ali, por causa do dia a dia. O contrário também é verdadeiro. Se aquele filho, se aquele neto anda sempre perto dos pais que não obedecem a Deus, são mentirosos, a história de falar para a criança, né? Alguém chamou no portão, vai lá, fala que eu não tô, filho. A gente acha isso uma banalidade, gente. A gente acha isso banal, mas isso não é uma banalidade, é mentira. E não existe pecadinho e pecadão diante de Deus. Se você está ensinando o teu filho a mentir em coisas tão pequenas, ele vai consequentemente mentir para você em coisas grandes. Então percebe como as consequências das minhas atitudes, elas vão reverberar das futuras gerações, nos meus filhos, e aí meus filhos vão continuar seguindo as mesmas coisas que eu fazia. Gente, vai fechar, vamos fechar rapidinho, já voltem aqui, por favor, para a gente continuar. Vamos lá? Não lembro quantas pessoas tinham. Acho que tá todo mundo aí, né? Vamos lá, gente. Então,
Percebam que essa questão de visitar o pecado dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração tem a ver com essa questão de o que é que eu tenho passado para os meus filhos e que vão ser passados para os meus netos e bisnetos. Então é disso que Deus está falando. Então a preocupação de Deus é que cada um seja responsável pela sua próxima geração, para que ela não receba castigo de Deus, para que ela não seja então tenha pecados que muitas vezes esteja acontecendo por culpa mesmo dos pais que não ensinaram aquela criança, ou aquele adolescente, ou aquele jovem, ou aquele adulto nos caminhos do Senhor. Há uma responsabilidade muito grande na vida dos pais, na vida dos avós, a respeito de criação de filhos. Então Deus está dizendo sobre isso. E aí, mas ele continua também no versículo 6 falando o contrário. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Então você percebe que o contrário, ele é tão exagerado que ele vai falar sobre 1000 gerações. Então Deus, ele é tão exagerado realmente na bênção dele sobre a nossa vida, que ele diz que aquele que teme, aquele que obedece, ele vai visitar com bênção até 1000 gerações. Então a gente percebe o quanto é um privilégio, ou o quanto isso é poderoso, quando nós realmente tememos ao Senhor e quando nós ensinamos os nossos filhos também a temer a Deus, e nós podemos descansar em paz, porque se nós fizermos a nossa lição de casa com os nossos filhos, com aqueles que estiveram debaixo dos nossos cuidados, eles vão também ensinar os seus filhos no caminho do temor do Senhor, e assim sucessivamente. Elisângela, mas isso pode acontecer uma quebra aí no meio do caminho? Pode, mas o que Deus está dizendo é que com certeza ele vai guardar, ele vai derramar uma bênção sobre esses que obedecem, que por consequência eles vão conhecer o Senhor, e por causa disso eles não vão querer quebrar essa bênção. Então é diferente quando a pessoa tem experiências com Deus, por conta de ensinos mesmo, por conta de conhecer o Senhor, de andar com Ele, e aí as gerações vão vindo e essa pessoa ela vai permanecendo, ok? Assim como o contrário também é verdadeiro, Deus está dizendo, né? Se as pessoas também não ensinam os filhos, por consequência eles vão ficando nesse desenvolvimento, né, de falta de temor, e vai passando de geração para geração esses pecados, e isso vai só se alastrando na família. Então essa questão tá muito atrelada a esse ensino, ao que é que você ensina para os seus filhos. Ok? Até aqui? Tudo certo? Então o terceiro mandamento, que está lá no versículo 7, então esse é o segundo mandamento, né? O terceiro é: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Gente, se tem um mandamento, né, uma lei de Deus que o judeu teme, é essa lei aqui. Eu acredito que é até por isso que eles não dizem, né, não pronunciam o nome de Deus, que é o tal do tetagrama lá que eles falam, né? Eles têm tanto temor em quebrar esse princípio, em quebrar esse mandamento, em falar de qualquer jeito o nome de Deus, que eles então preferem não falar, tratar o Senhor como Adonai, como Senhor, né, como Elohim, como várias outras palavras que o judeu usa para dar o nome para Deus, ao invés de falar o nome dele, porque eles temem esse texto. Mas o que esse texto está dizendo para nós? Existem inúmeras explicações para esse texto, mas o que eu vejo é que o que Deus está requerendo do seu povo é que o nome dele não seja colocado em qualquer lugar, em qualquer situação. Por exemplo, a gente não tem mania de jurar, né? Eu juro por Deus que eu não fiz isso. Deus me livre. Deus nos ajude. Sabe aquela questão de toda hora, em todos os momentos, para qualquer coisa, o nome de Deus está sendo colocado, como se fosse em vão. Então são palavras que saem da nossa boca, às vezes costumeiramente. E Deus está dizendo para a gente tomar cuidado com isso. Porque quando a gente coloca o nome de Deus, a gente está colocando alguém como um fiador daquilo, né? É como se Deus fosse o fiel
né, ali naquela situação. É como se aquilo que eu estou falando tivesse passado pelo crivo de Deus. Então, se eu ponho Deus naquela situação, então tá tudo resolvido. Então, isso quer dizer que quando eu estou mentindo e eu juro por Deus, que isso acontece muito, percebe que o nome de Deus está sendo colocado no meio de uma mentira? Então, quando no meio de uma atitude de pecado, eu chamo o nome de Deus também, ou tem gente que xinga com o nome de Deus, né? Então, é disso que Deus está falando. O nome dele é tão poderoso, o nome dele é tão santo, que nós deveríamos reverenciar de verdade com temor e tremor sobre o que Deus é. E não ficar colocando o nome de Deus em qualquer situação do nosso cotidiano. Que você fale por si mesmo. Você não precisa jurar por ninguém, né? Ele fala de dar falso testemunho, também tem a ver com isso. Então, é não colocar o nome de Deus em qualquer situação, em qualquer coisa do nosso dia a dia. Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é onipotente. Nós precisamos reverenciá-lo, ter temor dele, para que não seja uma palavra solta na nossa boca, como geralmente é. Ah, Deus me livre, entende? Ai, eu juro por Deus que eu não fiz isso, e tantas outras frases que a gente geralmente põe o nome de Deus e que isso tem a ver com quase que chavão, né? Quase que um ditado popular. E a gente bota o nome de Deus ali em vão e vamos que vamos. Então é disso que Deus está falando. Muito cuidado aonde você põe o meu nome, aonde você diz o meu nome, onde é que o meu nome está atrelado, né? A que situação e de que maneira. Então muito temor em falar o nome de Deus. É disso que ele está falando com Israel, principalmente com Israel, né? Que deveria ser o exemplo para as outras nações. Versículo 8, né? Que é o quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Deixa eu só ver uma coisa aqui que eu coloquei. Então, o versículo 9, ele vai falar sobre o versículo 8 e 9 vai falar sobre essa questão de o sábado ser tão importante. E aí, de novo, eu vou relembrar vocês. A tradução para o português do Shabat, da palavra Shabat, né, em hebraico, se tornou sábado, tá? Mas no tempo de Moisés e em todo o Velho Testamento, a gente não tem esse calendário que nós temos hoje chamado calendário gregoriano, ok? Com segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Esse calendário não existia. O povo de Israel e todas essas nações que viviam aqui nessa época de Moisés e do povo de Israel, eles trabalhavam com o calendário lunar, que eles se baseavam nos dias e nos meses a partir desses astros, a partir do sol, a partir da lua, a partir de estrelas, né? Então era com o calendário lunar que eles trabalhavam. Então a palavra Shabat queria dizer para Deus e queria dizer nesse contexto do Velho Testamento o 7º dia. Então Israel tinha que ter uma contagem a partir do 1º dia de Nissan. Lembra quando eles fizeram a primeira Páscoa e Deus disse lá no capítulo 12, volta algumas páginas aí só para vocês verem, se a pessoa não anotou, ela pode anotar. Capítulo 12 de Êxodo. Capítulo 12 de Êxodo é o momento em que Deus dá para Moisés as instruções sobre a celebração da primeira Páscoa, daquele cordeiro que deveria ser morto e o sangue ser passado nos umbrais da porta. Então, capítulo 12, versículo 1, olha só. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o 1º mês do ano para vocês. Então, aquele mês que eles estavam, então eles iam se basear pela lua, ou se basear pelo tempo em que eles estavam passando ali. E Deus estava dizendo que aquele ali era o 1º mês. E depois Deus diz assim, diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês
todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito. Então Deus estava iniciando um calendário que seria o calendário usado pelos judeus, pelo povo de Israel até hoje. Até hoje Israel usa esse calendário de Moisés com essas semanas, com os meses, que são os meses do calendário judaico, para contar os dias e os anos, ok? Então, eles não se baseiam para as festas judaicas ou para tudo que eles fazem lá pelo calendário gregoriano, que é esse calendário que a gente usa aqui e em várias nações ou pelo mundo todo praticamente se usa o mesmo calendário. Não, não é esse que Israel usa. Eles usam o calendário judaico, que é lunar, pela a contagem das luas. Então, Deus tinha estipulado para eles que eles deveriam marcar aquele dia que Deus estava falando com Moisés, seria o primeiro dia do primeiro mês do período que Deus estava dando para eles a partir daquele momento. Então é como se Deus zerasse o cronômetro ali no Êxodo 12 e dissesse: comecem a contar os dias a partir de agora. E aí o que eu quero dizer para vocês? Vamos imaginar que esse primeiro dia que Deus deu, se a gente soubesse, tá? Que a gente não vai saber, jamais. Mas se a gente soubesse que dia era da nossa semana aqui, do calendário gregoriano. Por exemplo, esse dia poderia ser o dia de terça-feira, ok? Se fosse contar pelo nosso calendário gregoriano. Então, o que Israel tinha que fazer a partir daquele momento? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Quando era o sétimo dia? Na segunda-feira do nosso calendário, certo? Então, era esse dia aqui, ó, a segunda-feira, 6 dias depois, o sétimo, é que deveria ser o Shabat, ok? Então eles deveriam guardar esse dia. E aí eles começavam a contar de novo. Então o outro dia era 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí o sétimo dia eles paravam tudo de novo e santificavam aquele dia, né? E obedeciam o Shabat. Então Deus deu essa lei para Israel. Nós vamos perceber em alguns textos que Deus vai dar outros Shabats para Israel, outros dias de santificação durante a leitura aqui do Velho Testamento. Vocês vão ver isso junto comigo dentro aqui do Pentateuco. E aí vocês vão perceber que o que Deus está falando é a respeito de dias de trabalho e um dia de descanso. Dias de trabalho e um dia de descanso. Dias de trabalho e um dia de descanso. Então, Deus está dizendo sobre 6 dias. Deus não tá dizendo segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e você descansa no domingo. Deus está dizendo, você tem 6 dias para trabalhar e um dia de descanso. 6 dias para trabalhar e um dia de descanso. Então, o seu dia de descanso pode cair no domingo, como o seu dia de descanso pode cair na segunda-feira. É disso que Deus está dizendo. Separe um dia para você descansar. O nosso corpo, os nossos animais, os nossos empregados, os nossos servos, eles precisam descansar. O corpo humano, os animais, a natureza precisa descansar. Deus fez uma lei e ela é imutável. Deus criou essa lei lá no Gênesis 1, quando ele então criou todas as coisas em 6 dias e no 7º descansou. Deus estava dizendo assim: estou colocando uma regra em que eu fui o primeiro a executá-la e agora vocês façam o mesmo. Porque existe um princípio instalado ali e que essa lei natural, ela é seguida pelo próprio Deus, porque foi ele quem criou. Então o que Deus está dizendo é que nós precisamos trabalhar alguns dias e ele coloca o número 6 e no 7º nós vamos descansar. Ok? Existem vários entendimentos sobre essa palavra e aos poucos a gente vai desenvolvendo isso nos estudos e a gente vai chegar numa compreensão até maior sobre a questão do sábado. Já tem alguns alunos aqui na sala que já tiveram aula comigo sobre esse assunto e como isso é tremendo e como isso é maravilhoso, né? Entender que o sábado, esse lugar de descanso, ele também tem uma referência ao próprio Cristo. Mas num outro momento a gente fala. O que nós estamos falando aqui é sobre o que Deus está falando com o povo de Israel através de Moisés. Então ele institui esse dia de descanso, o 7º dia, que não tem a ver com o nosso calendário gregoriano. A palavra foi traduzida para sábado, então as pessoas acabam seguindo hoje, muitos judeus inclusive continuam seguindo
o calendário a partir do calendário gregoriano, porque em algum momento essa contagem se perdeu, porque Israel começou a desobedecer a Deus e eles perderam essa contagem exata, né, de 6 dias e um dia de descanso. Na época em que Israel pecou contra o Senhor, que foi um período bem grande, eles quase que se perderam nessas datas. Então aqueles que queriam obedecer a Deus contavam 6 dias e paravam no 7º, para fazer com que o memorial, com que essa lei se colocasse em prática na vida deles. Mas eles se perderam nesse dia exato que eles deveriam continuar contando a partir ali de Êxodo 12, ok? Deu para entender isso que eu estou querendo dizer? Que não tem a ver com esse calendário que a gente usa. Entenderam aí o que eu estou falando para vocês? Tudo bem até aqui? Tá? Então Deus institui isso. Por quê? Porque de novo entra na palavra trabalho. Lembra? A palavra culto. Essa palavra trabalharás aí, no versículo 9, é justamente a mesma palavra de culto, abade em hebraico. Então o que Deus está dizendo é, vocês vão abade, vocês vão servir a sua casa, vocês vão servir a sua família, vocês vão servir os seus amigos, vocês vão trabalhar, vocês vão fazer tudo que vocês precisam fazer aí na terra, que eu dei para vocês, mas vai ter um dia que vocês vão parar tudo isso e vocês vão dar exclusividade no deleite de tudo isso que vocês têm cultivado. Tudo que vocês têm prestado culto durante 6 dias, agora no 7º vocês vão se regozijar, vocês vão ter deleite, vocês vão aproveitar de tudo que vocês têm cultivado e que tem então dado bons frutos na vida de vocês. O Shabat, gente, nada mais é do que uma maneira de nós, seres humanos, conseguirmos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem nos abençoado, de tudo aquilo que Deus tem nos dado, de tudo aquilo que nós temos produzido durante 6 dias. E quando nós não nos lembramos disso, quando nós nos esquecemos de dar esse descanso para nós, para o nosso corpo, para as nossas crias, né, que aqui a palavra está dizendo, quando a gente não dá descanso para os nossos funcionários, quando a gente só pensa de maneira monetária, principalmente hoje em dia com o capitalismo muito em alta, a gente está em pecado, sabia? Isso é pecado diante de Deus. Quando eu não consigo desfrutar através de descanso, através de deleite, através de estar em família, em estar com os filhos, em ter aquele momento de alegria em casa, em desfrutar mesmo tudo aquilo que eu tenho conseguido conquistar com a ajuda de Deus, eu estou em pecado, porque eu esqueço de parar tudo que eu estou fazendo e render aquele momento às pessoas que merecem, né? Que é a minha família, que é quem Deus tem colocado para nós cuidarmos. Então, esse deleite, esse sábado, esse dia de santificar, nada mais é do que para tudo e vai se alegrar e vai aproveitar de tudo aquilo que eu tenho dado para você. É disso que Deus está falando. E, por consequência, a terra descansa. Os animais descansam, a natureza descansa, né? Então era esse momento de alívio, de que tudo para e a gente pode então descansar, se deleitar, aproveitar de tudo aquilo que Deus tem dado para nós, ok? Certo aí com o sábado, em outros momentos a gente vai falar um pouco mais sobre ele, porque Deus vai continuar falando sobre essa questão do sábado mais adiante. Gente, deu 9h15 já, né? Vamos para o livro? A gente para aqui nesse versículo e vamos para o livro. Então a gente volta no 5º mandamento semana que vem. E é bom que aí eu vou fechar um ciclo com vocês e a gente volta já no outro. Peguem o livro aí rapidinho pra gente.